Neve inesperada. Ana sempre acreditou que o inverno existia apenas para ser atravessado, nunca para ser sentido. Executiva de alto escalão de uma empresa internacional com sede em São Paulo, ela aprendera a tratar o mundo como um grande tabuleiro. Cidades viravam escalas, hotéis se misturavam na memória e datas festivas eram apenas marcações no calendário corporativo. O Natal, especialmente, tornara-se um inconveniente elegante, bonito à distância e relevante na prática. Foi assim que, poucos dias antes do Natal, Ana embarcou para a Suíça. Interlaken a aguardava com contratos milionários, investidores europeus e a promessa de um acordo que fecharia o ano com excelência. Seria rápido, objetivo, frio, como tudo em sua vida vinha sendo. O que ela não previu foi a neve. O trem que cortava os Alpes diminuiu a velocidade à medida que o céu escurecia. Flocos brancos começaram a cair com delicadeza enganosa, acumulando-se nas janelas, nos trilhos, nos telhados pontudos das casas antigas. Um aviso ecoou pelos alto-falantes em alemão e inglês. Devido às condições climáticas extremas, o transporte ferroviário será temporariamente interrompido. Ana fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Inacreditável. Sem alternativas, seguiu com outros passageiros até uma pequena vila nos arredores de Interlaken. Ali, entre montanhas cobertas de branco e ruas iluminadas por luzes natalinas, encontrou abrigo onde menos esperava. Uma pousada antiga, de madeira escura, com janelas floridas mesmo no inverno e uma placa simples. Gasthaus Edelweiss. O sino da porta tilintou quando Ana entrou, trazendo consigo o frio da neve e o cansaço acumulado de anos. O calor interno a envolveu imediatamente. Havia uma lareira acesa, cheiro de pão fresco e pinho. Luzes douradas contornavam vigas de madeira no teto. "Boa noite", disse uma voz masculina, suave, com leve sotaque. Atrás do balcão estava Lucas. Alto, ombros largos, barba curta e olhos claros que pareciam carregar o peso do inverno. Vestia um suéter de lã e tinha nas mãos um livro antigo, que fechou ao vê-la. "Preciso de um quarto", disse Ana, prática. "As estradas estão fechadas." Lucas assentiu lentamente. "E continuarão assim por alguns dias. A nevasca está piorando." Ela soltou o ar contrariada. "Claro que está." Um quase sorriso surgiu no canto da boca dele. O quarto era simples e perfeito. Uma cama grande, cortinas grossas, uma pequena lareira e uma janela que revelava um cenário silencioso de neve caindo sem pressa. Ana deixou a mala no chão e sentou-se na beira da cama, sentindo algo raro. Silêncio. Mais tarde, desceu até o salão comum. Lucas estava ali, preparando algo no fogão antigo. "Chocolate quente", disse ele, erguendo uma caneca. "Receita da minha avó." Ela aceitou, surpresa. "Obrigada." Sentaram-se próximos à lareira, sem pressa para falar. O vento uivava lá fora, mas ali dentro tudo parecia suspenso no tempo. "Você não parece alguém acostumada a ficar parada", comentou ele. Ana sorriu de lado. "Eu não fico parada, nunca. Talvez por isso o inverno tenha decidido segurá-la aqui." Ela riu baixo, apesar de si mesma. Os dias seguintes se arrastaram com lentidão. Sem internet confiável, sem reuniões, sem compromissos, apenas manhãs silenciosas, caminhadas na neve e longas conversas ao cair da noite. Ana descobriu que Lucas herdou a pousada dos pais, que a esposa falecera anos antes durante um inverno rigoroso, que desde então o Natal havia perdido o sentido. "Continuo abrindo a pousada", disse ele certa noite, "mas não celebro mais." Ana envolveu a caneca com as mãos. "Eu não perdi ninguém, mas perdi tudo o que me fazia sentir viva." Ele a observou com atenção, sem julgamento. "Às vezes a ausência também dói quando ninguém morre." A frase ficou entre eles, pairando como a neve do lado de fora. Na véspera de Natal, a vila inteira parecia retirada de um conto antigo. Sinos da igreja ecoavam. A neve brilhava sob a lua cheia. Lucas relutou, mas acabou aceitando organizar uma pequena ceia para os poucos hóspedes que ficaram presos pela nevasca. Ana ajudou na cozinha, riu com estranhos, provou pratos tradicionais suíços, sentiu algo aquecer dentro do peito. Mais tarde, já sozinhos, ficaram sentados do lado de fora, embrulhados em mantas grossas. "Amanhã ainda será Natal", disse Lucas olhando o céu. "E depois disso, a estrada vai abrir." Ana sentiu o coração apertar. "Eu sei. Você vai embora." Não era uma pergunta. Ela respirou fundo. "Sim, minha vida está lá. Entendo." O silêncio foi quebrado apenas pelo som da neve. "Mas eu não quero que isso seja só uma pausa bonita", disse ela finalmente.
Eu passei anos sobrevivendo. E aqui, pela primeira vez, eu vivi. Lucas virou-se para ela. Seus olhos estavam úmidos, mas firmes. Então fique. Ela se levantou, aproximando-se. Ou me espera. O beijo foi lento, como se ambos tivessem medo de quebrar algo delicado demais. Não houve promessas grandiosas, apenas verdade. 2 dias depois, a estrada foi liberada. Ana fechou a mala com mãos hesitantes. Cada dobra de roupa parecia uma despedida. Lucas a aguardava na porta da pousada. Obrigada por me acolher, disse ela. Obrigado por trazer luz de volta, respondeu ele. Ela caminhou até o carro, mas parou antes de entrar. Voltou-se e respirou fundo. Pegou o celular do bolso e desligou. Eu volto, disse. Não como hóspede. Lucas sorriu de um jeito que ela jamais esqueceria. Estarei aqui. Enquanto o carro se afastava pela estrada branca, Ana entendeu que algumas nevascas não surgem para nos atrasar. Elas surgem para nos despertar. E naquele inverno europeu, entre montanhas silenciosas e luzes de Natal, 2 corações aprenderam que o amor não pede permissão, apenas tempo. Cartas para o Papai Noel. Amanda sempre acreditou que o Natal tinha um som próprio. Não era apenas o toque distante de sinos ou as músicas repetidas nas lojas. Para ela, o Natal soava como o rasgar cuidadoso de envelopes, o deslizar do papel sobre o balcão dos correios, o suspiro silencioso de quem escreve um pedido com esperança. Era ali, entre carimbos e caixas postais, que Amanda passava a maior parte de dezembro, e talvez os melhores pedaços do seu ano. Aos 29 anos, Amanda trabalhava como atendente em uma agência dos correios no centro da cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas havia algo naquele ritual anual que fazia tudo valer a pena. As cartinhas para o Papai Noel. Todos os anos a agência organizava um projeto especial. As cartas enviadas por crianças eram separadas, lidas, respondidas. Algumas recebiam presentes doados, outras, apenas uma resposta carinhosa assinada pelo bom velhinho. Amanda se voluntariava sempre para responder. Fazia isso com uma dedicação quase íntima, como se cada criança fosse alguém que ela conhecesse. Talvez porque, no fundo, Amanda também tivesse crescido escrevendo cartas que nunca foram respondidas. Naquele dezembro, o frio chegara mais cedo. As ruas estavam enfeitadas com luzes douradas, e uma árvore enorme havia sido montada na praça central, bem em frente à agência. Amanda observava tudo pela janela enquanto segurava uma xícara de café já frio, sentindo o cansaço típico do fim de ano, e uma solidão que insistia em reaparecer sempre nessa época. Ela morava sozinha desde o término de um relacionamento que durara quase 7 anos. O fim fora silencioso, sem grandes brigas, mas deixara um vazio que Amanda aprendera a esconder atrás da rotina. Desde então, ela evitava vínculos, conversas profundas e, principalmente, vizinhos. O novo morador do apartamento ao lado mudara havia alguns meses. Um homem alto, discreto, sempre de fones de ouvido, que cumprimentava com um aceno rápido no corredor. Amanda o evitava sem motivo concreto, talvez apenas porque ele parecia tão fechado quanto ela mesma. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto separava mais um monte de cartas coloridas e rabiscadas com letras tortas, algo diferente chamou sua atenção. O envelope era simples. Papel branco, sem desenhos, sem adesivos. A caligrafia era firme, adulta. No destinatário, lia-se: Para o Papai Noel. Amanda franziu a testa. Deve ser engano, murmurou, abrindo o envelope com cuidado. A carta dentro era curta. Olá, Papai Noel. Meu nome é Peter, tenho 32 anos. Este ano, não quero presentes. Não quero dinheiro, sucesso ou sorte. Só queria alguém que me entendesse. Se isso não for possível, tudo bem. Achei que valia a tentativa. Obrigado por ler. Peter. Amanda sentiu algo apertar dentro do peito. Não era tristeza exatamente. Era reconhecimento. Ela leu a carta outra vez. E outra. Aquilo não parecia uma brincadeira nem ironia. Havia honestidade ali. Uma coragem silenciosa que a tocou profundamente. Tecnicamente, aquela carta não fazia parte do projeto. Não havia protocolo para responder pedidos de adultos. Amanda sabia disso. Mas ainda assim, algo nela se recusava a colocar o envelope na caixa de arquivados. Ela respirou fundo. Só desta vez, sussurrou para si mesma. Naquela noite, sentada à mesa pequena da cozinha, Amanda abriu um bloco de papel timbrado dos correios. Pensou por alguns minutos. Depois começou a escrever. Olá, Peter. Aqui é alguém que leu sua carta com atenção. Talvez eu não seja o Papai Noel, mas achei importante te responder. Às vezes, ser entendido começa com alguém disposto a ouvir.
Se quiser escrever novamente, prometo ler. Feliz Natal. Um ajudante do Papai Noel. Ela não assinou o nome. Dobrou a carta com cuidado, colocou-o em um envelope simples e providenciou o envio para o endereço indicado no verso da carta original. Durante 2 dias, Amanda tentou não pensar nisso. Falhou miseravelmente. Na quarta-feira, ao chegar ao trabalho, encontrou um envelope sobre sua mesa. Reconheceu imediatamente a caligrafia. As mãos tremeram levemente ao abrir. Não achei que alguém responderia. Obrigado por isso. Talvez seja estranho, mas me senti menos sozinho ao ler sua carta. Não sei exatamente o que escrever agora. Nunca fui bom com palavras, mas se ainda estiver disposto a ler, eu posso tentar. Peter. Amanda sorriu pela primeira vez em dias e respondeu. Assim começou uma troca que se tornou diária. As cartas falavam sobre pequenas coisas. O café preferido de Peter, o jeito como Amanda gostava de observar pessoas na rua, memórias de natais da infância, medos que nunca haviam sido ditos em voz alta. Eles não trocavam fotos, não mencionavam endereços completos, não faziam perguntas invasivas. Era como se existisse um acordo silencioso de respeito. Peter escrevia sobre como se sentia deslocado, mesmo cercado de gente. Sobre relações que não deram certo porque ele nunca conseguia se explicar direito. Amanda escrevia sobre como aprender a ouvir tanto os outros que esquecera de falar de si. As cartas viraram um refúgio, um espaço seguro onde ninguém precisava fingir. Amanda começou a perceber mudanças sutis em sua rotina. Passava pelo corredor do prédio com menos pressa, prestava mais atenção nos detalhes do dia, e sem admitir para si mesma, esperava ansiosamente pelo momento de abrir cada novo envelope. Até que em uma das cartas Peter escreveu: Fico imaginando quem você é. Não seu rosto, mas seu jeito. Acho que te reconheceria pelo silêncio confortável. Talvez seja loucura, mas gostaria de te encontrar. Nem que seja só para agradecer. A praça da cidade está bonita este ano. Véspera de Natal às 8. Se não quiser, eu entendo. Amanda leu aquela carta com o coração acelerado. Encontrá-lo significava quebrar o encanto do anonimato. Significava permitir que algo real e possivelmente doloroso acontecesse. Ela passou o dia inteiro em conflito, atendendo clientes no automático, sorrindo sem perceber. Na volta para casa, encontrou o vizinho no corredor. Ele segurava algumas sacolas de supermercado. Parecia cansado. Boa noite, ele disse com um sorriso tímido. Boa noite, Amanda respondeu, sentindo algo estranho no tom da voz dele. Familiar. Ela entrou no apartamento com o coração inquieto. Naquela noite respondeu a carta. Estarei lá. Também quero agradecer. O ajudante. A véspera de Natal chegou envolta em luzes e frio suave. A praça estava cheia de famílias, crianças correndo, casais tirando fotos perto da árvore iluminada. Amanda chegou alguns minutos antes das 8. Usava um casaco claro e um cachecol vermelho. Observava as pessoas, tentando imaginar qual delas seria Peter. Então ela o viu, sentado em um banco, com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. O mesmo homem do corredor, o vizinho que ela evitara por meses. O coração de Amanda quase parou. Peter levantou o olhar e a reconheceu no mesmo instante. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Então, ele disse, levantando-se devagar. Era você. Amanda respirou fundo, sentindo um misto de surpresa, nervosismo e algo que se parecia muito com alívio. Parece que sim. Houve um silêncio, mas não era desconfortável. Engraçado. Peter sorriu de leve. Eu sempre achei que te conhecia de algum lugar. Eu também. Amanda respondeu, rindo baixinho. Talvez a gente só estivesse se lendo antes de se ver. Eles caminharam juntos pela praça, falando das cartas, das coincidências, do medo que ambos tiveram de se decepcionar. A conversa fluiu com a mesma naturalidade do papel. Quando os fogos começaram a estourar no céu, Amanda percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha no Natal. Peter parou, olhou para ela com cuidado. Obrigado por me entender, ele disse. Amanda sorriu, sentindo os olhos marejarem. Obrigada por escrever. E sob as luzes da árvore de Natal, eles se permitiram começar. Não como um milagre, mas como algo ainda melhor. Uma escolha. Uma história escrita aos poucos, como uma carta que finalmente encontra quem a leia. O concerto esquecido. A primeira coisa que Sofia ouviu ao descer do ônibus foi o som distante dos sinos da igreja. Era sempre assim em dezembro. A pequena cidade de Santa Aurora parecia viver em um eterno ensaio para o Natal. Luzes piscando nas janelas, guirlandas penduradas em portas antigas e o cheiro constante de rabanada e pinheiro no ar. Ela respirou fundo,
apertando o cachecol em volta do pescoço. Havia anos que não voltava ali nessa época. Evitava dezembro como quem evita uma música que dói ouvir. Mas naquele ano não havia desculpa. A mãe insistira, o pai ficara doente meses antes, e Sofia, aos 32 anos, finalmente cedeu. Carregava apenas uma mala e um estojo de violino, o mesmo que não abria há quase 3 anos. A casa dos pais continuava igual, o portão verde rangendo, o jardim simples e a janela da sala decorada com luzinhas coloridas. A mãe correu para abraçá-la, e o pai sorriu com aquele orgulho silencioso que nunca precisava de palavras. Durante o jantar falaram de tudo, menos da música. Sofia agradeceu em silêncio. Na manhã seguinte, saiu para caminhar pelo centro. Santa Aurora era pequena demais para esconder lembranças. A praça principal ainda tinha o coreto, agora decorado com fitas vermelhas. Foi ali que ela tocara seu primeiro solo, ainda adolescente. Foi ali também que Miguel a aplaudira com os olhos brilhando. O nome veio à mente sem convite, como uma nota esquecida que insiste em soar. Sofia? Ela se virou. Era Helena, antiga amiga do conservatório local, agora diretora da escola de música. Você voltou, disse Helena sorrindo largo. É um milagre de Natal. Conversaram alguns minutos até que Helena, hesitante, tocou no assunto que Sofia temia. Estamos com um problema sério. A solista do concerto de Natal desistiu. Faltam 2 semanas e... Ela parou. Você ainda toca, não toca? Sofia engoliu seco. Não mais. Sofia, o concerto é a alma dessa cidade. E... Helena suspirou. O maestro é o Miguel. O nome caiu como um acorde dissonante. Não, respondeu rápido. Não posso. Mas naquela noite, sozinha no quarto da infância, Sofia abriu o estojo do violino. O cheiro da madeira a fez fechar os olhos. Passou os dedos pelas cordas com cuidado, como quem toca uma ferida antiga. A música ainda estava ali, adormecida, mas viva. 2 dias depois estava na sala de ensaio. Miguel a viu entrar e, por um instante, esqueceu como respirar. Estava mais maduro, os cabelos um pouco mais curtos, mas o olhar era o mesmo. Intenso, honesto, incapaz de esconder sentimentos. Você aceitou, disse ele, a voz baixa. Só até o concerto, respondeu Sofia. Nada mais. Os ensaios começaram tensos. Não era apenas música, era história. Cada nota carregava lembranças do namoro adolescente, dos planos feitos na arquibancada da escola, das promessas quebradas quando Sofia partira para a capital atrás de uma carreira que nunca se concretizou. Você ainda toca como se estivesse fugindo, disse Miguel após um ensaio. E você ainda rege como se quisesse controlar tudo, retrucou ela. Mas aos poucos, a música começou a fazer o que palavras não conseguiam. Entre uma canção natalina e outra, os olhares se demoravam. Risadas surgiam sem perceber. Em uma noite, presos pela chuva na escola, conversaram até tarde. Eu nunca deixei de te amar, confessou Miguel finalmente. Só aprendi a viver com a ausência. Sofia sentiu o peito apertar. Eu deixei a música porque cada nota me lembrava você, disse ela. Do que perdi, do que fugi. O concerto chegou rápido demais. A igreja estava cheia. Luzes, velas, vozes baixas em expectativa. Sofia subiu ao palco sentindo o coração bater como nunca. Miguel ergueu a batuta e, por um instante, seus olhares se cruzaram. A música começou. Não era apenas um concerto. Era uma despedida do medo. Uma reconciliação com quem ela fora. As notas do violino ecoaram pela igreja como uma oração. Algumas pessoas choraram. Outras sorriram. Miguel regeu como se cada gesto fosse uma carta não escrita. Ao final, o silêncio durou segundos eternos antes da explosão de aplausos. Nos bastidores, Miguel segurou a mão de Sofia. Fica, pediu. Não só pelo Natal, pela música, por nós. Sofia olhou em volta. Para a cidade que a viu nascer. Para o violino que nunca deixou de ser parte dela. Para o homem que sempre foi lar. Talvez, disse sorrindo, eu tenha passado tempo demais fugindo do que realmente importava. Naquela noite, sob o céu iluminado por estrelas e luzes de Natal, Sofia e Miguel caminharam pela praça, ouvindo os sinos ao longe. O concerto esquecido não era mais apenas uma tradição da cidade. Era o começo de uma nova melodia. Uma que eles escreveriam juntos, nota por nota. E, pela primeira vez em anos, Sofia teve certeza de que algumas músicas só existem para serem tocadas no momento certo. A loja de enfeites.
A neve ainda não havia caído naquele inverno, mas a cidade de Santa Aurora já cheirava a Natal. O ar carregava o aroma de canela, pinho e café quente, e as luzes amarelas penduradas nos postes piscavam como se também estivessem cansadas de esperar por algo que nunca chegava completamente. Beatriz parou em frente à vitrine da loja pela primeira vez como proprietária. O letreiro antigo dizia Enfeites Aurora, desde 1968, com letras douradas já descascando. O vidro tinha uma trinca discreta no canto esquerdo, e os enfeites dentro pareciam presos no tempo. Bolas vermelhas opacas, anjos de porcelana com pequenas lascas, laços desbotados. Ela suspirou. A loja havia sido da tia-avó Stella, a mulher que a criara desde os 12 anos, depois que os pais morreram em um acidente. Stella acreditava que o Natal não era uma data, mas um estado de espírito. Quando faleceu, deixou tudo para Beatriz, inclusive as dívidas, os impostos atrasados e um aviso quase cruel do banco. 30 dias para pagar ou fechar definitivamente. Beatriz girou a chave na porta, sentindo o peso do silêncio. Vamos dar um jeito, murmurou mais para si mesma do que para a loja. Foi só no terceiro dia, enquanto organizava caixas antigas no estoque, que encontrou o panfleto esquecido entre notas fiscais. Concurso anual de vitrines de Natal. Prêmio: 50.000 Harleys e contrato de revitalização comercial com a prefeitura. O valor pagaria as dívidas. O contrato garantiria o futuro. O problema não estava no concurso. Estava no nome do juiz principal, impresso em letras menores no rodapé. Gabriel Monteiro, arquiteto. Beatriz sentiu o estômago afundar como se tivesse perdido o chão. Gabriel, o homem que ela amou por 7 anos. O homem que pediu em casamento. O homem que terminou tudo por mensagem, numa terça-feira qualquer, dizendo que precisava de espaço e que o amor não sustentava ambições. Ela fechou os olhos por um instante. Santa Aurora era pequena demais para coincidências, mas grande demais para fugir. Gabriel chegou à cidade uma semana depois. A notícia se espalhou rápido. O arquiteto premiado internacionalmente estava de volta, convidado pela prefeitura para julgar o concurso e liderar um novo projeto urbano. Alguns diziam que ele tinha se tornado frio, calculista, quase incapaz de sorrir. Outros juravam que ele só exigia perfeição porque acreditava que ela salvava as pessoas do caos. Quando ele entrou na loja, Beatriz estava em cima de uma escada, pendurando fios de luz que insistiam em apagar. Essas luzes são da década de 90, ele comentou, a voz firme e contida. Beatriz quase caiu da escada. Você sempre teve o dom de chegar sem avisar, respondeu, descendo com cuidado. E de criticar antes de cumprimentar. Gabriel a observou por um instante longo demais. Ela parecia a mesma e diferente ao mesmo tempo. O cabelo castanho preso de qualquer jeito, o olhar cansado, mas ainda intenso. Havia linhas novas ao redor dos olhos dela. Culpa, talvez, ou tempo. Eu não sabia que a loja era sua, disse ele finalmente. E eu não sabia que você seria o juiz? Retrucou. A vida adora esse tipo de ironia. O silêncio entre eles era feito de coisas não ditas. De domingos perdidos. De alianças nunca usadas. Vou ser imparcial, ele garantiu. Se isso ajuda. Beatriz sorriu, mas era um sorriso frágil. Nada entre nós jamais foi simples, Gabriel. Não comece agora fingindo que será. Os dias seguintes os obrigaram a uma convivência inevitável. Para se inscrever oficialmente no concurso, Beatriz precisava apresentar um conceito arquitetônico básico, algo que ela não dominava. Gabriel, por sua vez, fora designado pela prefeitura para orientar os lojistas inscritos, evitando projetos esteticamente irresponsáveis. Era quase cruel. Eles passaram a se encontrar todas as tardes depois que a loja fechava. Ele trazia pranchetas, medições, ideias minimalistas. Ela trazia caixas antigas, histórias, enfeites quebrados que se recusava a jogar fora. Isso está rachado, Gabriel disse certa vez, segurando um globo de neve com uma casinha dentro. Ainda funciona, Beatriz respondeu. Nem tudo precisa parecer perfeito para ter valor. Ele ergueu os olhos. Você sempre foi assim. E você sempre confundiu perfeição com controle. A discussão terminou em silêncio. Mas naquela noite Gabriel voltou sozinho à loja, quando Beatriz já tinha ido embora. Observou os enfeites com outros olhos. Tocou o globo rachado. Sacudiu levemente. A neve falsa ainda caía, lenta, quase poética. Ele lembrou do dia em que compraram aquele mesmo globo juntos, anos atrás, dizendo que seria para a casa que ainda não existia. Aos poucos, algo mudou. Gabriel começou a ouvir mais. Beatriz começou a aceitar sugestões.
Eles decidiram que a vitrine contaria uma história. Um Natal imperfeito, feito de remendos, luzes quentes e memórias. Usariam enfeites antigos misturados com elementos modernos. Madeira reaproveitada. Vidros trincados e iluminados por dentro. Como pessoas, Beatriz comentou certa noite. Gabriel não respondeu, mas sentiu o golpe. Enquanto montavam, conversavam sobre tudo e nada. Sobre Stella. Sobre os anos separados. Sobre como Gabriel se tornara alguém admirado, mas solitário. Sobre como Beatriz permanecera na cidade, cuidando de uma loja que quase ninguém mais notava. Por que você nunca me respondeu depois da mensagem? Ele perguntou sem encará-la. Beatriz continuou colando um laço. Porque algumas despedidas não merecem resposta. Ele engoliu em seco. Na véspera do concurso, a vitrine estava pronta. Era simples e poderosa. No centro, uma árvore feita de madeira reaproveitada, com enfeites consertados visivelmente. Fios aparentes, rachaduras douradas, costuras à mostra. Um letreiro discreto dizia: nem tudo que se quebra precisa ser descartado. Beatriz observava com lágrimas nos olhos. Se eu perder, disse ela, pelo menos fiz algo verdadeiro. Gabriel se aproximou. Você já venceu, respondeu, baixo demais para ser apenas profissional. Por um segundo o mundo pareceu suspenso. Ele estendeu a mão, quase tocou a dela, mas se afastou. Amanhã eu serei apenas o juiz, disse. E você, a concorrente? Beatriz assentiu. Como sempre. O dia do resultado chegou com neve inesperada. A praça estava cheia. As vitrines brilhavam, cada uma tentando gritar mais alto que a outra. Gabriel percorreu todas em silêncio, anotando, avaliando. Quando parou diante da loja de Beatriz, o coração dele bateu fora de ritmo. Era impossível ignorar. Horas depois, no palco improvisado, o prefeito anunciou: o primeiro lugar do concurso anual de vitrines de Natal vai para... Beatriz segurou a respiração. Enfeites Aurora. O aplauso veio como uma onda. Beatriz levou a mão à boca, incrédula. Gabriel permaneceu imóvel, mas seus olhos estavam marejados. Ela o procurou na multidão. Quando se encontraram longe das câmeras, ele disse: eu não fiz isso por nós. Eu sei, ela respondeu. E é por isso que importa. O silêncio voltou, diferente, cheio de possibilidades. Beatriz, ele começou. Ela o interrompeu. Não agora. Ele assentiu, respeitando. O Natal ainda não acabou, ela disse, e algumas conversas precisam de mais tempo. Eles se encararam, a neve caindo ao redor, como no globo antigo. A neve continuava caindo quando a praça começou a esvaziar. As pessoas levavam sacolas, fotos, comentários animados sobre a vitrine vencedora. Mas dentro da Enfeites Aurora, o tempo parecia suspenso. Beatriz apagava algumas luzes quando percebeu que Gabriel ainda estava ali, parado diante da árvore de madeira reaproveitada. Ele tocava um dos enfeites consertados com fio dourado. O mesmo que ela havia colado dias antes, com dedos trêmulos. Você devia estar comemorando, ele disse sem virar o rosto. Estou, respondeu ela. Do meu jeito. O silêncio voltou, pesado e necessário. Não era desconfortável. Era cheio demais. Gabriel respirou fundo, como se estivesse diante de um projeto impossível de desenhar. Eu menti quando disse que vim só por causa do concurso, confessou. Quando soube que a loja ainda existia, que você ainda estava aqui, eu percebi que nunca terminei de ir embora. Beatriz cruzou os braços, não como defesa, mas como quem segura o próprio coração. Você foi embora por mensagem, Gabriel. Isso não é algo pequeno. Eu sei. Ele se virou, os olhos marejados. Eu era covarde. Achei que precisava escolher entre você e quem eu queria ser. Hoje eu sei que estava errado. Construí prédios no mundo inteiro, mas destruí o único lugar onde me sentia em casa. Ela engoliu em seco. Você me deixou com planos, convites, uma vida inteira desmontada, disse ela. Passei anos tentando entender onde eu tinha falhado. Você não falhou. Ele respondeu firme. Eu falhei com você. A neve batia no vidro como se quisesse entrar. Beatriz caminhou até a vitrine. Olhou para o letreiro iluminado, para os enfeites antigos, para as rachaduras douradas que agora pareciam escolhas, não defeitos. Quando minha tia morreu, disse ela, eu achei que não fosse conseguir. A loja, a cidade, tudo parecia pesado demais. Mas, consertando esses enfeites, eu aprendi uma coisa. Algumas coisas quebram porque foram usadas de verdade. Ela se virou para ele.
Nosso amor quebrou porque foi real. Mas isso não significa que ele precise continuar abandonado numa caixa. Gabriel sentiu o chão faltar. Você está dizendo que... Estou dizendo que não sei quem seríamos agora, interrompeu. Mas sei que não quero passar outro Natal fingindo que não importa. Ele se aproximou devagar, como quem teme assustar algo frágil. Me deixa tentar consertar? Perguntou. Sem promessas grandiosas. Um dia de cada vez. Beatriz observou aquele homem que já fora seu futuro, e agora se colocava diante dela como alguém disposto a aprender. Ela estendeu a mão. Um dia de cada vez. Quando ele segurou sua mão, não houve pressa. Não houve beijo imediato. Houve algo melhor. Reconhecimento. Na noite de Natal, a loja abriu excepcionalmente. A vitrine atraía pessoas que não vinham apenas comprar, mas olhar. Sentir. Algumas choravam discretamente. Outras sorriam sem saber porquê. Gabriel ajudava atrás do balcão. Beatriz embalava os enfeites com cuidado. Eles trocavam olhares cúmplices, risos contidos, silêncios confortáveis. Perto da meia-noite, quando fecharam a porta, Gabriel puxou algo do bolso. O velho globo de neve rachado. Guardei todos esses anos, disse. Nunca consegui jogar fora. Beatriz segurou o objeto com delicadeza. Ainda funciona, sorriu. Ele se aproximou, tocou o rosto dela com cuidado, como se pedisse permissão em cada gesto. Feliz Natal, Beatriz. Feliz Natal, Gabriel. O beijo veio suave, carregado de tudo o que foi perdido, e encontrado outra vez. Lá fora, a neve caía silenciosa. Dentro da loja, luzes quentes iluminavam enfeites imperfeitos, agora completos. A Enfeites Aurora não era apenas uma loja salva, era um recomeço. E pela primeira vez em muitos anos, Beatriz teve certeza de que alguns amores não voltam para ser como antes. Voltam para ser melhores. O segredo do panetone. Júlia acordou antes do despertador tocar. Não precisava olhar o relógio para saber que ainda estava escuro. O silêncio da casa confirmava. O cheiro de manteiga derretida impregnava o ar da cozinha desde a madrugada, como se as paredes também soubessem que aquele não era um dia qualquer. Era o primeiro dia da feira natalina de Santa Aurora. Todos os anos, desde que assumira o pequeno ateliê de confeitaria herdado da avó, Júlia era considerada a rainha absoluta do panetone. Pessoas vinham de bairros distantes, algumas até de cidades vizinhas, só para garantir uma unidade do seu panetone clássico. Massa leve, fermentação lenta, frutas hidratadas no vinho do Porto e gotas de chocolate belga na medida exata. Não havia arrogância nisso, era fato. Ou pelo menos, sempre tinha sido. Ela amarrou o avental vermelho, respirou fundo e começou o ritual que repetia há anos. Sovar a massa era quase uma oração. Cada dobra carregava lembranças da avó Lúcia, que dizia que panetone não aceitava pressa nem tristeza. Se o coração estiver pesado, a massa não cresce, costumava repetir. Júlia sorriu sozinha ao lembrar disso. Quando chegou à feira, o movimento ainda era discreto. As barracas estavam sendo montadas, luzes piscavam entre pinheiros artificiais e guirlandas, e o cheiro de canela se misturava ao de chocolate quente. Ela organizou seus panetones com cuidado, colocando pequenas etiquetas escritas à mão. Panetone tradicional da Dona Lúcia. Receita de família. Antes mesmo de o público chegar, os elogios começaram. Pessoas conhecidas, clientes fiéis, jornalistas locais. Tudo parecia seguir o roteiro de sempre. Até que Júlia ouviu o primeiro comentário estranho. Você já provou o panetone do outro estande? Ela franziu a testa. Outro estande? Perguntou a uma cliente antiga. Sim, aquele ali do lado da fonte. Só tem um N na placa. Júlia olhou na direção indicada. Um estande simples, quase discreto, com decoração minimalista. Nada chamativo. Apenas caixas elegantes e uma placa branca com uma letra preta. N. Ela ignorou. Todos os anos aparecia alguém tentando inovar. Panetone vegano, panetone salgado, panetone com recheio de pistache rosa. Nenhum durava mais que uma edição da feira. Mas conforme a manhã avançava, algo começou a incomodá-la. As pessoas voltavam ao seu estande com expressões diferentes. Ainda elogiavam, ainda compravam, mas comentavam. O seu continua maravilhoso, Júlia, mas aquele outro tem uma coisa diferente. Nunca comi um panetone tão leve. Parece italiano. Italiano. A palavra ecoou como um desaforo. À tarde o anúncio oficial veio. Pela primeira vez em 8 anos, o panetone mais elogiado da feira não era o dela. Era o de Anne.
Júlia sorriu para as câmeras, agradeceu, cumprimentou os organizadores. Mas por dentro, algo queimava mais do que qualquer forno. Naquela noite, sozinha na confeitaria, ela encarou um panetone ainda morno sobre a bancada. Cortou uma fatia, provou. Estava perfeito. Ela sabia disso. "Quem é você?" murmurou, imaginando o rosto do tal concorrente misterioso. Nos dias seguintes, Júlia virou investigadora. Observava o estande de longe, tentava ouvir conversas, perguntava discretamente aos organizadores. Tudo o que descobriu foi que o tal N havia se inscrito de última hora, apresentando documentos impecáveis e uma receita autoral. Ninguém sabia mais. No terceiro dia de feira, ela decidiu ir até lá. O estande estava vazio no momento. Apenas um homem organizava caixas nos fundos. Alto, cabelos castanhos levemente bagunçados, mangas da camisa dobradas, mãos cobertas de farinha. Júlia se aproximou. "Boa tarde." Ele levantou o rosto. E o mundo parou por um segundo. "Júlia?" Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Nicolas?" Ele sorriu, um sorriso incrédulo, quase emocionado. "Faz quanto tempo? 15 anos?" Júlia piscou, tentando reorganizar memórias que não esperava reencontrar ali. Nicolas. O menino que corria com ela pelas ruas da cidade, que roubava frutas do quintal da avó Lúcia, que prometera voltar quando partiu para a Itália com a mãe. "Você é o N?" Ela perguntou finalmente com a voz firme demais. "Sou", respondeu ele sem perder o sorriso. "Desculpa o suspense. Não foi planejado." Júlia cruzou os braços. "Você sabia que era eu." "Sabia. E sabia que você viria tirar satisfação." Ela bufou. "Então é verdade. Você voltou da Itália se achando o rei do panetone?" Nicolas riu. "Não. Voltei porque senti saudade. E porque queria homenagear alguém." Ele pegou um panetone da vitrine e cortou uma fatia. "Reconhece?" Júlia provou. Seus olhos se arregalaram. "Isso é impossível." "Não é. Sua avó me ensinou quando eu era criança. Lembra? Eu ficava na cozinha fingindo ajudar." A lembrança veio com força. Nicolas sentado no balcão, roubando gotas de chocolate, rindo enquanto Dona Lúcia fingia brigar. "Eu levei essa receita comigo." Ele continuou. "Estudei, aperfeiçoei, respeitei cada detalhe, mas nunca esqueci de onde veio." O silêncio entre eles era carregado de passado. "Você podia ter me contado," Júlia disse mais baixo. "Podia, mas achei que seria mais justo assim, sem favoritismo, sem nostalgia." Ela respirou fundo. "Você ganhou?" "Não. Nós ganhamos," ele respondeu. Porque o melhor panetone dessa feira nasceu naquela cozinha. Nos dias seguintes, a rivalidade virou convivência. Júlia passou a visitar o estande de Nicolas. Eles trocavam técnicas, discutiam fermentação, lembravam da avó, riam. À noite, depois da feira, cozinhavam juntos na antiga confeitaria. Farinha no rosto, mãos que se tocavam sem perceber, olhares demorados demais. A cidade comentava. O clima natalino parecia envolver tudo. Na véspera de Natal, Nicolas apareceu mais cedo. "Preciso te mostrar uma coisa," disse. Ele a levou até a cozinha e colocou sobre a bancada um caderno antigo, amarelado. "Encontrei entre as coisas da minha mãe. É da sua avó." Júlia abriu com cuidado. Receitas, anotações, bilhetes. Na última página, um texto curto. "Para Júlia e Nicolas. Porque algumas receitas só crescem quando feitas juntos." Júlia sentiu os olhos marejarem. "Ela sabia," sussurrou. Nicolas segurou sua mão. "Sempre soube." Lá fora, os sinos da igreja tocaram, anunciando o Natal. As luzes da cidade brilhavam. O cheiro de panetone quente preenchia o ar. Júlia olhou para Nicolas, sentindo algo que não sabia se era passado ou futuro. "E agora?" perguntou. Ele sorriu, daquele jeito que fazia tudo parecer possível. "Agora, a gente decide se essa história termina aqui, ou se começa de verdade." Júlia não respondeu de imediato à pergunta de Nicolas. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era cheio de possibilidades. Ela soltou a mão dele devagar, não por rejeição, mas porque precisava de ar. Precisava entender. "Você apareceu na minha vida como quem vira uma receita do avesso," disse ela, caminhando até a janela da confeitaria. "E agora quer que eu decida tudo de uma vez?" Nicolas apoiou-se na bancada, observando-a com calma. "Não quero que decida nada hoje," respondeu. "Só não quero ir embora de novo sem saber se ainda existe um nós." A palavra ecoou no coração dela. Na manhã de Natal, Júlia acordou cedo, como sempre fazia, mas pela primeira vez em anos, não sentiu aquele peso silencioso que acompanhava as festas desde a morte da avó.
A confeitaria estava viva outra vez. E não apenas pelos fornos ligados. Quando chegou à feira, encontrou um burburinho diferente. Pessoas se aglomeravam diante de um cartaz recém-colocado pelos organizadores. Anúncio especial: Panetone da cidade. Uma edição comemorativa criada em parceria por 2 confeiteiros que representam tradição e renovação. Júlia arregalou os olhos. Você sabia disso? Perguntou encarando Nicholas. Não completamente, ele respondeu sincero. Mas sugeri a ideia. Achei que talvez fosse uma forma de honrar sua avó. E também de pedir desculpas por ter voltado do jeito que voltei. Ela leu o cartaz outra vez. A proposta era clara. Um panetone feito a 4 mãos, vendido apenas naquele Natal, com parte da renda destinada a projetos sociais da cidade. Eles querem que a gente assine juntos, completou Nicholas. Júlia fechou os olhos por um instante. Dona Lúcia teria amado aquilo. Sempre dizia que cozinhar só fazia sentido quando era compartilhado. Tudo bem, disse finalmente. Mas vamos fazer do nosso jeito. Trabalharam lado a lado o dia inteiro. Ajustaram a massa, criaram um recheio que unia o clássico às técnicas italianas, escolheram uma embalagem simples, mas elegante. No final da tarde, o primeiro panetone estava pronto. Júlia cortou uma fatia e ofereceu a Nicholas. Prova! Ele mastigou devagar, emocionado. É o melhor que já fiz, disse. Não, ela corrigiu sorrindo. É o melhor que fizemos. A venda foi um sucesso. As pessoas elogiavam não só o sabor, mas a história por trás dele. A feira terminou com aplausos espontâneos, quando os 2 subiram ao pequeno palco para agradecer. À noite, já com a cidade mais silenciosa, Júlia fechou a confeitaria e encontrou Nicholas esperando do lado de fora, sob as luzes piscantes da rua. Vou embora depois do ano novo, ele disse sem rodeios. Recebi uma proposta para abrir uma confeitaria na Itália. É uma grande chance. O coração dela apertou, mas dessa vez não houve surpresa. Apenas verdade. E você? Ele perguntou. O que quer? Júlia olhou para a fachada da confeitaria, para o nome da avó na placa, para as mãos dele, ainda com cheiro de farinha. Quero continuar aqui, respondeu. Mas não sozinha. Nicholas sorriu com os olhos marejados. Então fica comigo. Ou me leva com você. Não importa onde, desde que seja junto. Ela riu emocionada e se aproximou. A confeitaria é grande demais para uma pessoa só, disse. E pequena demais para caber em uma despedida. Ele a abraçou. Um abraço firme, definitivo, como quem encontra casa. Na semana seguinte, anunciaram oficialmente a parceria. A confeitaria passaria a se chamar Lucian N. Panetones e afetos. Nicholas adiou a viagem. A Itália poderia esperar. Algumas histórias não. Na véspera do ano novo, Júlia encontrou o caderno da avó aberto sobre a bancada. Na última página, alguém havia escrito algo novo, em letra recente. Algumas receitas levam tempo, outras levam coragem. Ela sorriu, sabendo exatamente quem tinha escrito. Do lado de fora, fogos começaram a iluminar o céu. Júlia apagou as luzes da confeitaria e segurou a mão de Nicholas. Feliz ano novo, disse. Feliz começo, ele respondeu. E entre farinha, memória e amor, eles começaram a próxima etapa da história que o Natal tinha unido. Agora sem segredos e com sabor de futuro.